Olá, o meu nome é Diana, eu sou de Lisboa e eu entrei no centro de ajuda quando tinha 3 anos. O motivo pelo qual foi que eu tinha um problema de saúde, asma, e a minha mãe, ao ver-me sofrer daquela forma, ela também tinha problemas, levou-me para o centro de ajuda. A partir daí começámos a participar nas reuniões da saúde, da terça-feira, unção com óleo, eu fui curada. Mas mesmo dentro do centro de ajuda, ao longo dos anos, eu fui sofrendo problemas espirituais. Eu era uma criança oprimida, triste, depressiva, cheia de complexo de inferioridade, complexo com o meu corpo. Na mente eu não conseguia desenvolver na escola, tinha vergonha de fazer uma pergunta na aula. Então tudo isso trouxe várias consequências à minha volta. Na escola eu tinha as más notas, não desenvolvia, em casa ao invés de eu ficar oprimida, deprimida, ia para o meu quarto, sim, era muito isolada, mas depois tinha momentos em que eu explodia. Tinha um ódio imenso, enorme pela minha mãe, sem qualquer razão, porque ela me ama, ela me amava, mas eu tinha aquele ódio alimentado a cada dia que fazia-me explodir com ela, a ponto de eu querer bater nela, pensar na morte dela mesmo. Quando ela me repreendia, por amor, né? Eu logo vinha à mente, quero matá-la, vou matá-la, assim, e eu ficava a alimentar aquele ódio, aquele rancor. Então eu fui crescendo assim, oprimida, ouvia vozes, via vultos, tinha muito medo do escuro. Eu era uma criança que fui crescendo, guardando tudo para dentro de mim. Eu guardava para mim e não falava com ninguém. E mesmo dentro do centro de ajuda, o que eu fazia basicamente no centro de ajuda era assistir à reunião. Eu ia porque a minha mãe ia, eu ia e via as mudanças na vida da minha mãe, a minha vida até aquela cura que aconteceu, mas não usava a minha fé. Estava ali uma força dentro de mim que eu não valorizava, que eu desprezava. Desprezava Deus, desprezava a minha salvação e tudo aquilo que eu ouvia passava. Até que um dia, no centro de ajuda, eu despertei a minha fé, um temor pela minha vida, pela minha salvação, e comecei a usar essa fé no meu interior. Começou a haver uma diferença, eu me valorizei, comecei-me a valorizar como pessoa, a pensar de outra forma, positiva, de uma forma a poder conquistar. Já não tinha mais vergonha de falar, já não tinha mais complexo de inferioridade, já não ouvia vultos, vozes. Eu era uma pessoa agora livre, transformada. Então, eu sou obreira há 8 anos, desde os 16 anos que eu sou obreira, e para mim ser obreira é um privilégio, é uma honra, mas muito mais do que isso, é poder ajudar aquela pessoa a sair daquela situação, porque quando as pessoas falam connosco, nós nos identificamos com elas. Nós já estivemos naquela situação, então muito melhor para nós poder resgatar aquela vida, poder dar aquela palavra que ela precisa ouvir, que custa ouvir, mas se ela colocar em prática aquilo, a vida dela vai ser transformada. Com 14 anos eu tive um encontro com Deus, foi aí que eu despertei. Foi quando eu vi um vídeo sobre os últimos dias, sobre o Apocalipse, que eu vi o meu estado, que eu vi como é que eu estava, a desvalorizar, a desprezar Deus de uma forma... eu estava estava às portas da morte, espiritualmente falando, eu estava às portas da morte, porque eu tinha a oportunidade à minha frente, eu tinha tudo para dar certo, mas eu não estava a valorizar. Então, quando eu vi aquele vídeo, eu vi como é que eu estava e o medo que eu tive de morrer naquele momento, eu disse, não, é a oportunidade, é agora, e é aqui no centro de ajuda, é aqui com esse Deus que eu conheço, Deus vivo, que eu vou aproveitar, que eu vou transformar a minha vida. Eu sou Diana, a obreira do Cenáculo do Espírito Santo de Lisboa, e eu estou disposta a te ajudar todos os dias.